Agora, tem 4 coisas do batismo que eu queria falar, que nós encontramos em qualquer batismo neotestamentário. Se é um batismo segundo a palavra de Deus, então esses 4 elementos, eles são fundamentais. Não tem jeito de não ter. O primeiro elemento aqui do batismo, você vê um candidato, correto? Um candidato que ele se apresenta ao batismo. Veja só, se tem uma pessoa nesse mundo que não precisava ser batizado de jeito nenhum, esse não era Jesus. Jesus, o santo, antes de nascer, é o santo. Uma pessoa santa, ela não precisava ser batizada. Mas Jesus olhou e disse, é preciso que faça isso para se cumprir toda a justiça. O Batista, ele olhou e disse, não, eu não posso te batizar, você que devia estar me batizando. E Jesus disse, não. Mostrando para nós que um segundo elemento é o administrante, aquela pessoa que está administrando o batismo. O terceiro elemento é o motivo, Por que uma pessoa ela deve ser batizada? Qual é o propósito do batismo? Será que é somente para a pessoa ir lá e se molhar, ou tirar uma foto, dizer que agora estou batizado? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. O quarto elemento é justamente a forma que o Novo Testamento mostra como é um batismo bíblico. Então, tendo esses 4 elementos, cumpre-se o quê? Cumpre-se o batismo neotestamentário, ou o batismo bíblico. Eu vejo que quando falta um desses 4 elementos, então, o batismo, segundo a Bíblia, de alguma forma, ele foi assim, prejudicado, ele não foi cumprido conforme a palavra de Deus. Agora, irmãos, visto que Jesus, ele nos dá o exemplo de ser batizado, eu queria começar, primeiramente, sobre o candidato. Mas aí eu vou fazer um convite para vocês. Eu vou convidar vocês para ir até o livro de Atos, no capítulo 8, tá? Então nós vamos andar um pouquinho na palavra de Deus, e você está abrindo aí comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Deus tem um plano eterno na vida de cada pessoa. E aí então, o plano eterno de Deus é que esse homem eunuco conhecesse a Cristo, e aí ele fizesse uma decisão, e diante dessa decisão, então, é claro, ele seria batizado. Nós estamos falando do eunuco. Esse homem que era tão importante lá no país dele, veio para adorar em Jerusalém e estava voltando para casa. Olha que interessante, ele sai de longe, ele vem para adorar, ele volta para sua casa, vai longe de novo, mas ele não conhecia a coisa principal, ele não sabia quem que era Jesus. Ele não sabia. Como pode uma pessoa entrar no templo para orar, para adorar, para louvar e não conhecer Jesus? Eu digo uma coisa, é o que mais temos hoje, são aqueles crentes nominais, eles são crentes de nome, mas eles não são mesmo de conhecimento e de profissão. Agora, aqui no capítulo 8, nós temos essa história do eunuco, que ele estava voltando, lendo a palavra de Deus, versículo 28, regressava, sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. O Espírito disse para o Filipe, ei Filipe, chega pertinho do carro, e o Filipe correu e ouviu que ele estava lendo no livro de Isaías, e perguntou, você entende o que você está lendo? Ele disse, como poderei entender se não me ensinar? Ou se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha que interessante, lendo a Bíblia, não estava entendendo nada, mas estava lendo. É bom isso. Mas como é bom, pastor? Não estou entendendo nada e estou lendo. É bom. A Bíblia é a semente. Há muito poder na palavra de Deus. E Deus ele vai usar pessoas, vai usar situações para que aquilo que está sendo lido vai ser entendido. Deus ele tem o jeito poderoso dele de fazer você entender. Então ele estava lendo a Bíblia, não estava entendendo, mas ele estava lendo.
Você entende o que você lê? Não entendo não. Mas ele estava lendo num momento assim, meus irmãos, naquele trecho muito importante da palavra de Deus, que fala de Jesus. No versículo 32, o lugar da escritura que lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, o seu julgamento quem o contará na sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: por favor, de quem diz isto o profeta? Está falando de si mesmo ou de algum outro? Olha que interessante. Ele é um trecho tão conhecido nosso, o cordeiro que foi levado para o matador. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer cristão sabe disso, mas ele não sabia. Ele não sabia que cordeiro é esse, né? Ele está falando dele, do profeta, está falando de um outro. Então Filipe, com aquela gentileza espiritual, ele abre a Bíblia. Agora você vai comigo aqui no versículo 35, eu acho que essa é a parte mais importante da passagem. E Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta escritura e lhe anunciou a Jesus. Aquela simplicidade de abrir a Bíblia e falar sobre Jesus. Por que Jesus Cristo veio? Será que ele veio só para inaugurar o Natal? O pessoal gastar tanto dinheiro à toa? Não. Será que Jesus Cristo veio só para depois virar um filme? Não foi não. Então ele tá anunciando Jesus, falando assim: olha, ele morreu porque nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Nós estamos condenados ao inferno. Deus, na sua misericórdia, Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu Filho unigênito morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, o salário do pecado é a morte. Você está condenado, eunuco, mas eu tenho uma boa notícia para você. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna por esse Cordeiro, por Jesus. Se você entregar a sua vida para Jesus, você sai dessa condenação. Seus pecados são lavados no sangue de Jesus. E aí, na continuação, versículo 36, e indo caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: aqui tem água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: você pode, se você crê de todo o seu coração. Eu fui visitar uma das candidatas que ia ser batizada, e eu disse no meu coração: se eu chegar lá e fizer uma pergunta para ela, e ela não responder essa primeira pergunta direito, eu não vou continuar o estudo da Bíblia com ela, não vou. Aí eu cheguei e disse: minha filha, por que você quer ser batizada? Eu estava esperando que ela fosse errar, sabe? Estava esperando. Eu digo: não é possível. Mas ela olhou e disse: porque eu já entreguei a minha vida para Jesus, pastor. Essa é a resposta. Quem é o candidato preparado? É aquele que tem 50 anos? Eu fui batizado com 12 anos, eu não me esqueço, não do meu batismo, mas do dia da minha conversão. O dia do meu batismo eu já esqueci, eu só sei agora porque saiu no Jornal da Missão, há 42 anos atrás, está lá, então está lá, agora eu sei o dia que eu fui batizado, mas eu mesmo no dia eu não lembrava, não tirou foto, foi no rio, o Rio Congonhas. Quem conhece o Rio Congonhas lá no norte do Paraná, sabe como é só barro naquele rio, água corrente, é ligeiro, Então, veja só, eu não me lembrava, mas eu me lembrava que eu já tinha entregue a minha vida para Jesus. No dia da minha conversão, não esqueço. Então, o candidato apropriado, o candidato que pode ser batizado, não é porque ele frequenta uma igreja, não é porque os seus pais são crentes, é porque ele entregou a vida dele para Jesus. Esse é o motivo de Jesus não ter sido batizado um infante, mas ter sido batizado quando ele podia dizer: olha, é lícito.
Então, o candidato apropriado é aquele que já entregou a sua vida para Jesus. E não é qualquer pessoa que sai batizando por aí. Eu decidi, acordei hoje, eu vou sair batizando uma meia dúzia aí porque Jesus mandou. Não, não é assim não. Ele tem que ter uma autoridade que vem dos céus, que vem da palavra de Deus. As pessoas que realizavam batismo lá no Novo Testamento, o João Batista. Quem que mandou João Batista batizar? Perguntaram isso para ele. Ei, que negócio que é esse aí? Está aí um monte de gente atrás de você, batizando. Quem é que te deu autoridade? E ele olhou e disse, Deus. Deus que me mandou. Eu fui escolhido para isso. Deus me mandou. E aí ele batizou Jesus. E Jesus, ele deu ordem para os seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo, prega o Evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então, não é qualquer pessoa, eram pessoas que já tinham sido batizadas e ordenadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ensina as igrejas primitivas, onde aqui o Filipe, ele tinha autoridade da igreja dele para fazer aquele trabalho, então não era qualquer pessoa. Você sabe que uma das pessoas assim, se eu fosse pensar em Lutero, o Lutero saiu batizando um monte de gente, mas quem é que batizou ele? Uma pessoa que não tinha Cristo, e batizou ele sem ele nunca ter pedido o batismo. Então, está certo isso? Não, diante da Bíblia não está. Mas isso já aconteceu há 500 anos atrás. Não deixa de ser errado. Não deixa de ser errado. Então, meus irmãos, há de se ter um candidato apropriado. Há de se ter um administrante apropriado. Mas o principal é o motivo. O eunuco disse, aqui tem água. Aqui no batistério tem água também. Aqui tem água. O que me impede que eu seja batizado? Se fosse uns e outros, assim, colocava a mão na cara dele. O que me impede de ser batizado? Ele disse, você quer saber? Então eu digo o que te impede. Versículo 37, disse Filipe, pode, ou é lícito, se você crê de todo o coração. Então, meus irmãos, aqui você tem, só uma pessoa que crê em Cristo pode ser batizado, mas por que ele está sendo batizado? Porque ele creu. Creu no quê? Ele creu na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus Cristo. Você já ouviu falar do Evangelho? Sabe como Paulo resumiu o Evangelho lá no livro de 1 Coríntios? Ele resumiu o Evangelho com 3 palavras. Quais são as 3 palavras? Morte, sepultamento e ressurreição. Isso é Evangelho. É você falar da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo para as pessoas. Levar as pessoas a crer nesse Cristo que morreu, foi sepultado e no 3º dia ressuscitou para nos salvar. Ele morreu, ele derramou o sangue dele lá, o sangue que purifica todo o pecado. Então, quando nós falamos, qual é o propósito? Bem, o propósito do batismo é para que as pessoas saibam que Jesus Cristo morreu por elas, foi sepultado por elas e ressuscitou para a glória do Pai. Esse é o motivo, meus irmãos. Nós não vamos batizar uma pessoa por bonito, não. Bem, existe uma outra coisa no batismo, que eu vejo, aquele ânimo das pessoas diz, vai ter um batismo. Ou senão uma igreja coloca um alvo. Esse ano nós temos que batizar 1000 pessoas. Eu não sou contra colocar alvos, mas aí é o seguinte, a forma que as pessoas levam esse alvo. Não, está passando alguém na rua, joga lá dentro. Calma lá. As coisas não funcionam assim, não funcionavam assim no Novo Testamento. Não. O batismo é importante quanto? Bom, é importante para o candidato. É importante para o candidato por quê? Porque é o primeiro passo de fé. Ele creu? Creu. E qual é o primeiro passo de fé depois que crê? Falar, eu quero ser batizado. Eu quero. Por quê? Porque eu quero mostrar para todo mundo
o que Jesus Cristo fez para mim. Aí entra o quarto elemento. Você vai notar aqui, no versículo 36, que tinha uma água ali. Essa água apareceu lá no batismo de Jesus. Ele foi batizado no Rio Jordão. Uma vez alguém disse assim, né? É até um pastor muito importante que disse: olha, no Rio Jordão não tem água para batizar Jesus. Ou ele não foi lá, ou ele está muito mal informado. Eu batizei 3 pessoas no Rio Jordão. 3. E digo uma coisa para você: é fundo suficiente para batizar um elefante lá dentro, se quiser. Há muitas águas lá. Pode não ser aqui. E olha, no tempo de Jesus o rio era bem maior ainda. É que os rios estão acabando tudo. Mas no tempo de Jesus aquele rio era bem maior. E eu digo para você, Jesus foi batizado no Rio Jordão porque lá tinha água suficiente. Aqui eu quero que você leia comigo. Leia comigo, no versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram a certa água. E disse o eunuco: eis aqui a água. Bom, meus irmãos, se batizar fosse só jogar uma água na cabeça, eles não precisavam ter parado naquele rio. Eu vou explicar por quê. Porque um viajante, ele carrega uma botija de água para beber, ainda mais naquele tempo, que não tinha restaurante para parar, para ir no banheiro e coisa e tal. Então a pessoa ia fazer uma viagem longa, ele já carregava um barril de água lá atrás. Para quê? Para beber. Ele precisava beber água. Então, se fosse só fazer uma aspersão ou uma afusão, era muito simples, era só pegar e dizer: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, pronto, acabou, estava resolvido. Não precisava eles descer na água. E se você olhar no versículo 38, mandou parar o carro e os 2 desceram à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Então aí nós temos o quarto elemento. Sabe qual que é o quarto elemento? A forma do batismo, que é batizar. Eu acho engraçado as traduções, né? Cada ano que passa está piorando. E está piorando. Quando eu falo piorando, é piorando para pior mesmo. Eles conseguem piorar para muito a tradução. Mas tem algumas coisas na Bíblia que ela não se traduz, translitera. Eu vou explicar. Você vai lendo a palavra de Deus, né? Você tem uma palavra lá que, sabe, é um verbo, né? Vai ser, não é, um substantivo, um adjetivo. Isso se traduz. Nome próprio não. Se é Filipe, continua Filipe. Em qualquer tradução é assim, correto? O resto traduz tudo. Agora, você já parou para pensar por que não traduziram a palavra batismo? Porque ela tem um significado. Sabe o que quer dizer batismo? Mergulhar, imergir. E por que não traduziu? Eu não sei. Tem que perguntar para quem está traduzindo. Mas o significado, olha, meus irmãos, se você lê coração lá na sua Bíblia, no grego está escrito cardio, por isso que cardiologista, é o camarada que cuida do coração. Vocês lê lá, a mulher samaritana, vai estar escrito agine, por quê? Porque gine em grego é mulher, da onde vem ginecologista. Então tudo foi traduzido. E aí não traduziram o batismo. Está errado, devia ter sido traduzido. Devia estar escrito mergulhar. Por que tem que ser mergulhar? Porque é a única forma de mostrar publicamente o que Jesus Cristo fez. Ele morreu. Quando o pastor está lá segurando o candidato, e ele tomba o candidato, simboliza a morte de Jesus. Quando ele está imergido sobre as águas, significa sepultamento de Jesus. E quando ele sai das águas, significa que Jesus ressuscitou. O batismo é um quadro do Evangelho. O missionário, o pastor Steve, ele faleceu o ano passado, assim como o pastor João. Ele estava em São Paulo,
E uma senhora chegou nele, já era uma senhora de uma certa idade, japonesa, e olhou para ele e disse: pastor, eu queria pedir uma coisa para o senhor. O que é, minha irmã? Já conhecia ela fazia um tempo. Ela disse: eu queria ser batizada, igual Jesus foi. Aí ele olhou para ela e entendeu. Ela nunca tinha sido batizada igual Jesus, igual o eunuco, igual a Bíblia ensina. E aí então ele disse: bom, vamos ter que encontrar um lugar, né? Ele não tinha nem igreja ainda naquele tempo, que era um missionário recém-chegado, né? E falando com ela em japonês, porque ele foi missionário no Japão também. E aí então encontraram uma piscina em algum lugar lá, sei que ela foi batizada. Veja, meus irmãos, não é só água. Agora tem uma outra coisa. A água lava pecado? É claro que não. Se a água lava pecado, não lava pecado, nem tira pecado. Não existe isso. Quem disse isso? Tem que ser batizado para lavar os pecados. Olha, é uma desinformação da Bíblia isso. Completamente errado. Por quê? Porque se a água lava pecado, para que serviu o sangue de Jesus lá na cruz? Ou uma coisa ou outra. Ou nós escolhemos a água do batismo ou o sangue de Jesus. Os dois não podem purificar. Se a água lava, então esquece o Cristo, esquece o Salvador, deixa ele de fora. Porque se a água lava pecado, é o que os hindus ensinam, sabe? Os indianos lá. Por isso que eles vão se lavando o tempo todo naquele rio lá, sabe? E por isso muitos fariseus batizavam também no tempo de Jesus, com esse pensamento errado. Não pode. A pessoa está lá no rio batizando, sai o pecado de um, vai pegar no outro, coitadinho que está lá lavando lá, né? Tomando um banho dele quieto, né? Não pode, é claro que não vai acontecer isso, tá? A água não lava pecado. A água só serve para mostrar o que Jesus Cristo fez, é só para isso. Você não vai ficar mais santo porque você foi batizado. Porque se você ficar mais santo com a água, volto a dizer, para que serve o sangue de Jesus? Aí não serve para nada. Nós temos que crer no que a Bíblia ensina. Olha, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e fazemos dele mentiroso, disse João. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. É assim. E lá no versículo 7 ele diz: e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em momento nenhum a água é usada como purificadora, não. É o sangue, porque o que custou a sua salvação não foi água, foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Então nunca esqueça isso. Assim é, meus irmãos, um batismo escriturístico, dentro da palavra de Deus. Sem tirar coisa, sem pôr coisa, sem arrodeio, é simples mesmo, né?